evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a esmola fique em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. E o seu Pai, que lhe vê em secreto, lhe dará recompensa. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, que em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Quarta-feira de cinzas está dado o pontapé inicial do tempo da Quaresma. E historicamente muitos têm sido os ritos, diversas têm sido as liturgias, muitos têm sido as ordens e conselhos para se viver este tempo. Há tradições cristãs que obrigam e proíbem a algumas comidas, algumas festas, alguns eventos, algumas ações e outras ações. Há outros que dizem que em determinadas semanas dos próximos 40 dias devemos fazer esta e aquela coisa e evitar esta e aquela coisa. E nenhuma dessas coisas objetivamente é má. Nenhuma delas por si só blasfema o Evangelho ou torna impuro quem o pratica. Mas o grande mal e a grande impureza dessas coisas é o porquê, o sentido, aquilo que leva a pessoa a fazer. Neste tópico, nesta sensação, nestas ideias, é que estão os verdadeiros problemas das penitências que Cristo odeia. Pois muitas vezes nos é colocado a praticar determinadas coisas única e exclusivamente porque elas são parte de uma tradição. Ou única e exclusivamente porque isso demonstrará aos outros que eu sou um bom cristão. Ou única e exclusivamente porque isso de alguma forma massageará o nosso ego. A grande verdade, Jesus Cristo exemplifica aqui com as orações, com as esmolas, com o jejum e com onde nós estamos entesourando realmente as coisas, é porque você quer ser visto fazendo essas coisas. Jesus Cristo deixa muito claro, aqueles que fazem estas práticas tão importantes no tempo da Quaresma, mas desde anteriormente, na antiguidade judaica, eram praticados. Aqueles que fazem estas coisas única e exclusivamente para serem vistos, serem lembrados, serem notados, estes já receberam a sua recompensa. Ora, imaginem que tragédia para cada um de nós, ao percebermos o tempo da Quaresma como a morte de Cristo que se aproxima, e o porquê ele está morrendo, isto é, os nossos pecados, as nossas culpas. E, portanto, nós precisamos dele, da nossa justificação para não sermos condenados. E quando fazemos tais coisas para ser vistos, Jesus diz, a vossa recompensa já foi dada. Você mesmo já se auto-justificou. Imaginem que desespero olhar para cada um de nós e crer em nossas próprias justificações para sermos livres da morte do pecado.
Cristo nos ensina que quando dermos esmolas, fizermos a caridade, no caso, que não saiamos alardeando por aí. Até mesmo que a nossa mão não saiba o que a outra mão fez. Quando nós orarmos, não oremos gritando para que as pessoas vejam, mas em nosso quarto, em secreto, estejamos junto ao Pai. Quando jejuarmos, que não deixemos por aí parecer que estamos desfalecendo, mas que nos atentamos ao momento e o porquê o fazemos. E sobre os tesouros que nós acumulamos, onde é que tem sido realmente a nossa finalidade. Pois a caridade é boa, mas a caridade que serve para se auto-justificar como alguém que não merece da justificação, não precisa da justificação, por assim dizer, de Jesus Cristo, é uma caridade vã que terminará em caminho de desgraça e morte espiritual e eterna. Aquele que ora para ser visto e ver como ele fala em boas palavras, não quer ser ouvido pelo Pai. Não quer ser escutado pelo Pai e ter suas preces atendidas. Quer que os homens vejam e de alguma forma o percebam como superior. Aquele que jejua e se desfalece para que todos vejam, não realmente quer um momento de intimidade com o Espírito, de estar mais aflorado para as coisas de Deus, de lutar contra a própria carne para estar mais sensível à voz do Senhor. Quer apenas demonstrar algum tipo de força, algum tipo de resiliência, algum tipo de poder. Uma pessoa que parece pensar que não precisa ser justificada. E aqueles que seguem correndo e entesourando bens nessa vida, achando que tudo se resume à quantidade de coisas e bens que você pode ter. Essas pessoas estão acumulando tesouro no lugar errado. Que consigamos nesse tempo de quaresma passar todos esses sinais externos, inclusive este na minha testa, para dentro do nosso coração. Que ao fazermos caridade, o façamos por amor ao nosso próximo, porque Cristo nos ensinou o amor. E que sejamos gratos porque nós temos com o que ajudar. E nada que nós temos foi por mérito nosso e demérito daquele que não tem. Mas porque Cristo nos abençoou em cada uma das coisas que nós temos e devemos ser gratos por elas, não arrogantes, não rejustificados por nós mesmos. E quando nós orarmos, que não oremos apenas para cumprir formalidades, para escrever o texto mais bonito, para demonstrar uma maior intimidade suposta com Deus, mas oremos porque nós não merecemos, mas Deus nos ouve e atende os nossos pedidos e clamores. E quando jejuarmos, não o façamos apenas para demonstrar algum tipo de força, para seguir algum tipo de rito, mas para que consigamos submeter a nossa carne, não por algum tipo de masoquismo estranho, mas porque queremos estar sensíveis nesse tempo, para meditar nas Escrituras, para orar ao nosso Pai, para estarmos junto a Ele, para que sejamos feitos filhos deles e merecedores do Evangelho. E que nesse tempo consigamos, por agora, cessar um pouco a correria, achar por uma vez que não importa exatamente o que o mundo acha que nos faz melhores ou piores do que outros, mas o que realmente Deus acha que nos faz sermos melhores, isto é, confiar nele, entesourar tesouros no reino dele, praticar atos de justiça manifestados pelo Espírito Santo. O tempo da Quaresma será um tempo de importante aprendizado, de muita devoção, de muita procura por Deus aos que estiverem sensíveis a eles. Mas que não deixemos de forma alguma que essas coisas se tornem um motivo para fazermos propaganda de nós mesmos. Mas que, pelo contrário, lembremos e pensamos que, da mesma forma que nós ouvimos que somos pó e ao pó voltaremos, ou que precisamos a cada dia nos arrepender e crer no Evangelho, que todas as pessoas que lá estão fora, que todas as pessoas que estão longe, e nós mesmos muitas vezes que estamos quase caindo, pensemos que precisamos dele, que o arrependimento dele é a maior bênção que possamos receber, que a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia são tudo que nós necessitamos. Jesus Cristo vai morrer, aproximadamente daqui a uns 40 dias no calendário da igreja. Ele vai morrer por causa do meu e do seu pecado. Que possamos refletir nisso. Refletir como a cada dia precisamos nos arrepender e crer no Evangelho. Como a cada dia precisamos realocar as nossas prioridades para fora das coisas que esse mundo tanto luta e para dentro do reino de paz e amor que ele inaugura. Jesus Cristo vai morrer pelo seu e pelo meu pecado,
mas Ele há de ressuscitar. Nos preparemos também para a alegria da Páscoa, a certeza da nossa salvação, a certeza dos nossos pecados perdoados, a certeza de que a morte já não tem mais poder sobre nós. Quarta-feira de cinzas, está iniciada a Quaresma. Fiquemos com Deus e reflitamos nele. Que o seu Evangelho diariamente nos atinja, nosso coração se constranja, e que o arrependimento seja parte do nosso falar, do nosso ouvir, do nosso pensar. Senhor, tem misericórdia de nós, pois somos pecadores.